Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que nessa noite de quarta-feira maravilhosa, o nosso Deus possa estar abençoando os nossos corações, as nossas vidas, e que esse breve estudo da Palavra de Deus possa estar falando aos nossos corações. Convido os irmãos a iniciarmos esse momento de estudo bíblico. Nós estamos abaixando as nossas cabeças, as nossas frontes, estamos elevando a Deus, em oração, para que Ele possa estar movendo nossos corações e o entendimento das nossas mentes. Peço aos irmãos, então, que possamos estar orando juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo dia, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pelo trabalho, pela saúde, pelo bem-estar e o seu cuidado conosco, Pai. Muito obrigado porque tu tens sido bondoso para conosco. Abençoa, Senhor, a palavra que vai ser lida, a palavra que fale aos nossos corações. Que o Senhor esteja, Senhor, com a Igreja Presbiteriana de Campo Grande e com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu trouxe hoje um texto da Palavra de Deus para que a gente pudesse estar meditando, um texto bastante conhecido, em que nós vamos estar lendo essa palavra, esse texto, e nós vamos estar meditando a respeito do momento muito importante que foi a morte e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tema do estudo de hoje: Cenas do Calvário, o milagre da cruz. Nosso texto base se encontra em Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 49. Você pode abrir a sua Bíblia para que possa estar acompanhando, a palavra de Deus, e a gente possa estar assim, então, juntos, vendo e ouvindo ao mesmo tempo, e acompanhando assim a palavra do Senhor. Os irmãos, então, todos acharam? Muito bem, vamos estar acompanhando o texto. Nosso texto base, em Lucas 23, 33 ao 49. A palavra do Senhor diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se para lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que a palavra do Senhor possa falar aos nossos corações. Queridos, esse é um texto bastante conhecido, né, da palavra de Deus. É um texto que mexe com a gente quando quando nós estamos ouvindo, né, e lendo, a gente sente, né, um momento importante, né, daquele momento de sofrimento de Jesus. E quando a gente olha para esse texto, a gente tem algumas cenas que eu gostaria de destacar. Quando a gente lê no texto, e todas as multidões reunidas para este espetáculo. Ali, aquela multidão pôde perceber e verificar algumas coisas que foram importantes para eles e que também é a base do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá no Calvário, dependendo para onde a gente olhasse, várias cenas diferentes e várias cenas de aprendizado. Vamos olhar com atenção e com fé para a gente poder contemplar algumas cenas impressionantes dessa história, né? A primeira cena que eu gostaria de chamar a atenção com vocês se encontra no verso 33 e 38. Um condenado perdoando seus algozes. Jesus perdoa os nossos pecados. Repete em casa aí. Jesus perdoa os nossos pecados. As autoridades zombavam de Jesus, os soldados zombavam de Jesus, eles escarneciam de Jesus. Até o letreiro sobre a sua cabeça era um insulto. Jesus, o Rei dos Judeus. Não tiveram misericórdia de Jesus, não tiveram pena da sua dor, do seu sofrimento, mas zombavam de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, não encontrou misericórdia a não ser em seu próprio coração. Não obstante todo esse sofrimento que Jesus estava passando, Jesus age de uma maneira espantosa, espetacular. Jesus olha para aquele que estava ao seu lado na cruz do Calvário e aqueles todos que estavam ali zombando deles, e Jesus olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao mesmo tempo, Jesus, como nós podemos ler no texto, Jesus perdoa aquele que se arrependeu na cruz. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a cruz nos revela várias cenas. E uma das cenas mais importantes é o poder que a cruz tem para perdoar os nossos pecados. O poder que a cruz tem para perdoar os seus e os meus pecados. Somente através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é que os nossos pecados são perdoados. O meu, o seu, o de qualquer um, daquele ladrão na cruz, de você que encontra em casa. Somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Independentemente do pecado que você tenha cometido, a gente pode observar que aquele que estava ali ao lado de Jesus, dois ladrões, cometeram falhas graves diante da sociedade. E não obstante, quando a gente olha também aquele comportamento da multidão pecadora, Jesus olha para a gente com seu olhar de misericórdia. Basta que nós
nos arrependamos dos nossos pecados. Basta que nós possamos olhar para Jesus, para que Jesus possa estar então purificando os nossos corações, para que Jesus possa estar então trazendo o alívio do perdão, o alívio da culpa, que os nossos corações possam se tornar limpos e puros, mais alvos do que a neve. Vale a pena ressaltar que ao lado de Jesus haviam 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles age ainda de forma hostil diante de Jesus. O texto não nos mostra que Jesus tenha dito para ele algo em termos de salvação ou de arrependimento. Mas para aquele que olhou para Jesus e viu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e reconheceu que verdadeiramente ele era de Deus, Jesus disse: em verdade vos digo que estarás comigo hoje no paraíso. Que possamos estar olhando para Cristo. Que essa primeira cena, nós chamamos a atenção aqui, que Jesus Cristo possa estar de fato perdoando os nossos pecados, porque nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Octave Winslow menciona em seu livro, em sua obra, quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai Celeste por amor a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus perdoa os nossos pecados. Não obstante essa primeira cena em que Jesus perdoa os nossos pecados, Ele não somente perdoa os nossos pecados e purifica, mas a segunda cena que nós podemos observar nesse texto que nós lemos nessa noite, vai do verso 39 ao 43. Um malfeitor recebendo a vida eterna. Jesus salva o homem. Havia um homem morrendo pelo pecado, que era Jesus, um homem morrendo no pecado, um malfeitor, e o homem morrendo para o pecado. Jesus Cristo era aquele que pode salvar, que poderia salvar, e que pode salvar, e que poderá salvar a todos nós. Através do poder de Jesus na cruz do Calvário, através e única e exclusivamente de Jesus, não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas religiões, algumas denominações, algumas religiões diferentes pregam que todos os caminhos levam a Deus. Mas só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é o único que pode me salvar e te salvar. Como Ele salvou aquele homem na cruz do Calvário, pecador, porque se arrependeu dos seus pecados, porque olhou para Cristo e reconheceu que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Foi salvo. Em Efésios capítulo 2, verso 8, nós encontramos um texto bastante conhecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não merecemos essa salvação, mas pela misericórdia de Deus Pai, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós, pecadores, malfeitores como aquele que estava na cruz, aqueles que estavam na cruz do Calvário, pela sua graça, unicamente pela sua graça, mas por meio da fé, porque precisamos crer que Ele é o Senhor. Jesus salva o homem. Ele salva a mim, Ele salva a ti, Ele salva você que está agora ouvindo através da internet, talvez esteja desesperado. Ele é o único que pode te salvar.
Jesus é aquele que traz a vida eterna para todos nós. Meus irmãos, que coisa fantástica quando a gente observa esse texto, sabendo que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. É o único que pode purificar os nossos corações. Jesus Cristo é o único que pode limpar a nossa vida. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo é o único que pode nos dar a vida eterna e a vida em abundância, a vida em Cristo Jesus. Uma vida nova, uma vida que ela já começa a ser usufruída aqui na terra, mas no porvir estaremos em glória permanente, em adoração ao nosso Deus e de uma maneira maravilhosa, vivendo diante da presença de Deus, do nosso Deus, eternamente. Isso é verdade, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo aí. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode me salvar e te salvar. A terceira cena é uma cena bastante interessante que nós observamos e nós encontramos no verso 44 ao 49 um espectador testemunhando a redenção. O nosso testemunho traz fé aos homens. Esse texto revela o momento em que o véu se rasga de cima a baixo, e o véu do templo tinha 10 centímetros de espessura, um tecido com 72 dobras torcidas, cada dobra com 22 fios, 18 metros de altura, 9 metros de largura. Aquele véu não podia se rasgar se não fosse de uma forma muito... de uma ação muito clara, né, que teria sido o nosso Deus, alguma coisa, né, que não poderia ter sido um rasgo produzido ali naturalmente, não poderia ter sido algum efeito do tecido. Mas, de fato, aquele véu se rasgando mostra, de fato, que quando Jesus morre, nós passamos a ter acesso, livre acesso ao Pai, sem intermediários. Jesus Cristo passa a ser o nosso único mediador entre Deus. Não precisamos mais de homens, não precisamos mais, né, de um intermediário, porque Jesus Cristo nos dá acesso direto ao Pai através da cruz do Calvário. Mas o fato é que o centurião viu isso. O centurião estava ali acompanhando todos os momentos de Jesus, o centurião estava acompanhando tudo o que estava acontecendo com Jesus, o escárnio que faziam com Jesus, o deboche que faziam com Jesus. O centurião estava acompanhando todos aqueles momentos. E quando o centurião vê o véu se rasgar, a palavra que nós lemos diz que o centurião viu e creu. E creu no poder. E disse que verdadeiramente era o Cristo. Queridos, esse é o poder do Evangelho. Não obstante Jesus Cristo tenha poder para perdoar os nossos pecados, não obstante Jesus Cristo tenha poder para nos salvar, esse poder magnífico, ele não para em nós. Esse poder magnífico, ele continua. Quando as pessoas do mundo veem isso, quando as pessoas do mundo veem o poder, a maravilha que Jesus Cristo fez em nossas vidas, quando o mundo vê, de fato, quem é o Cristo através do nosso viver, quem é o Cristo através do nosso jeito de ser, quem é o Cristo através de uma nova vida que eu levo, quem é o Cristo porque eu tenho um caminho direto para com o Pai, o mundo vai crer, como aquele centurião creu. O mundo precisa ser um espectador dessa cena, e essa cena precisa estar presente em nossas vidas a todos os dias, para que o mundo possa crer que o Senhor é Senhor, que o Senhor é o único caminho que leva à salvação. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas
são a cruz de Cristo viva para que o mundo possa crer. Quanto é importante o nosso testemunho dia a dia para que o mundo possa crer de fato quem é Jesus. Aquele centurião viu e aquele centurião creu. Que muitas pessoas, ao olhar para as nossas vidas, que muitas pessoas, ao olhar para o nosso jeito de ser, que muitas pessoas possam olhar através de nós e ver a cruz de Cristo, aquele que é o único capaz de perdoar os nossos pecados, aquele único que é capaz de nos dar a salvação e dar a salvação e vida eterna. O mundo certamente crerá que Ele é Deus, que Ele é o Salvador. Muitas das vezes nós vemos a dificuldade do mundo crer em Jesus. Queremos pregar o Evangelho, utilizar de argumentação lógica, utilizar de argumentação para que as pessoas possam crer, mas nada disso é necessário. O poder da cruz nas nossas vidas é o único poder necessário, porque é através do Espírito Santo de Deus que há conversão. Se a Igreja de Cristo, a Igreja convertida e transformada, viver a cada dia como espectador da cruz de Cristo no Calvário, o mundo verá e crerá, porque é o que acontece de fato quando aquele que vê o poder maravilhoso de Jesus Cristo. De fato, sabemos que Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Lembre-se disso. Muitas das vezes nós pecamos e esses pecados vão acumulando as nossas vidas. E a palavra de Deus fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Confesse os seus pecados a Deus. Entregue esses pecados aos pés de Jesus, porque Ele é o único que pode perdoar. Não deixe de fazer isso. Não deixe de ter uma vida devocional. Não deixe de ter uma vida que você confesse só você e Deus. Não há necessidade de um intermediário, só você e Deus. Confesse. Você que está agora aí, na sua casa, que ainda não teve um encontro com Cristo, confesse os seus pecados. Jesus é o único que salva. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Você pode procurar por vários caminhos. Você pode procurar em diferentes religiões. Você pode procurar em diferentes filosofias. Você pode procurar em diferentes rotas da sua vida. Sabe que você jamais encontrará. Porque Jesus é o único que pode salvar. Jesus salva o homem. O nosso testemunho chama os outros a crerem. Creia nisso. Cenas de um milagre. Cenas de um milagre. Esse é o maior milagre da cruz. Que Deus possa estar nos abençoando. Que Deus possa estar trazendo aos nossos corações. Que Deus possa estar falando ao seu coração. Que Deus possa, de fato, estar trazendo em nossas vidas essa reflexão da palavra de Deus. Porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o único capaz de trazer em nossas vidas salvação. Muitas das vezes nós estamos procurando caminhos para poder ser feliz. Olhemos para a cruz de Cristo. Olhemos para essas cenas do milagre.
Jesus perdoa, Jesus salva. E mais a terceira cena que eu trago para vocês nessa noite. O nosso testemunho vai trazer salvação ao outro. Não precisamos fazer muito. Precisamos pregar o Evangelho, mas através também, principalmente de nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar falando aos nossos corações, que Deus possa estar, de fato, trazendo em nossas vidas, né, um conforto aos nossos corações. Eu gostaria de estar orando, né, que Deus possa estar abençoando, e vou encerrar esse momento de estudo bíblico com uma oração. Baixa a sua cabeça, que eu vou orar. Senhor Deus, graças te damos por esse dia, graças te damos por essa tua palavra maravilhosa. Que possamos a cada dia estar relembrando o seu sacrifício na cruz do Calvário. E que essas cenas possam estar vivas em nossas vidas. E que essas cenas possam ser cenas transformadoras. Que possamos entender que tu és o único que pode perdoar os nossos pecados. Que possamos colocar em nossas vidas, Senhor, que o Senhor tem poder para nos salvar. Milagre. Mas também, Senhor, que ao vivermos isso intensamente em nossas vidas, que a cruz do Calvário, que ocorreu ali, possa ser vivido e experimentado por cada crente, por cada servo teu, por cada um que tem Cristo no coração. Porque aqueles que verem, aqueles que virem isso, crerão, saberão que tu és o Senhor. O Senhor esteja abençoando a tua igreja, o Senhor esteja abençoando a Igreja Presbiteriana de Campo Grande, a cada membro, do mais jovem ao mais idoso. O Senhor esteja abençoando a liderança da igreja, as crianças, os jovens, os homens, as mulheres. Senhor, derrama o teu poder. Abençoa também, Senhor, aqueles que ouvem a tua palavra. Toque no coração. Em nome santo de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. Que Deus possa estar trazendo para mim e para você uma noite de paz e descanso. Uma noite que possamos deitar no travesseiro e sentir o afago do Espírito Santo. E que amanhã, um dia de trabalho, onde quer que estejamos, sejamos luz. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado.